Pessoal, estava ouvindo hoje um áudio sobre Aristóteles e engraçado que na época da Grécia várias escolas de pensamento apareceram, né? E se a gente analisar depois também da Idade Média, você teve toda uma estrutura de escolas de pensamento, não tão evidente, mas teve também. Poderíamos dizer que toda vez que a gente vai reinaugurar a civilização, né, a gente precisa de uma reestrutura dos paradigmas. Não dá para ficar olhando os paradigmas do mesmo jeito. Quando eu fiz esse mergulho aí no livro do Harari, eu fui percebendo o quanto, né, fui me diferenciando e fui nos diferenciando dele, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a trabalhar numa dicotomia entre pensamento teórico e pensamento generalista. Na verdade, o que eu acho que existe hoje no mercado é que as pessoas têm impressões, né, sensações de baixa reflexão, porque são sensações e impressões de baixa reflexão, porque não tem o acúmulo de reflexões de outros pensadores para trás e, principalmente, a base teórica, que eu vou chamar hoje de base sistêmica, mais do que teórica, porque dentro da escola e dentro, inclusive, agora da nova temporada, que a gente trabalha com o edifício do pensamento, teoria é apenas um andar. Então, na verdade, a gente tem ali, naquele edifício, é um sistema. O edifício significa um sistema de pensamento, em que a gente junta várias coisas, então tem uma escolástica, digamos que a gente for pensar desse jeito. Nós estamos ali defendendo uma escolástica, né? Uma visão sistêmica. E aí a gente vai dizer, o que é uma visão sistêmica? Tem filosofia, teoria, metodologia e parte de um problema. Ajudar pessoas a lidar, competir, sobreviver e competir nesse mundo digital. E aí a verdade é que a escola, não sei se vocês foram se tocando, e eu também fui percebendo, e essa é a grande mudança da segunda temporada para a terceira, é que nós saímos da escola canadense, que a escola canadense era uma escola de antropologia cognitiva. E eu juntei muita leitura da escola austríaca de economia, que tem coisas da ordem espontânea, que fala sobre liberdade do indivíduo, descentralização. Trouxe a escola austríaca e trouxe a Ayn Rand para dar a base do pensamento sistêmico. O que eu vou pegar da Ayn Rand bastante é o pensamento sistêmico. A Ayn Rand, quando ela desenvolveu o objetivismo, ela desenvolveu um sistema em que ela faz a coordenação de tudo, né? Só que ela trabalha tudo dentro da filosofia. Ela organiza o andar da filosofia, mostrando que existem salas pré-condições de uma das outras. Então, na verdade, a gente criou um sistema, uma escola de pensamento, com um sistema que até um determinado momento ela se dedicou à antropologia cognitiva e depois a antropologia cognitiva passou a ser apenas uma parte da escola. Hoje nós estamos trabalhando com a antropologia da sobrevivência, em que tem como metodologia a possibilidade da competição. Então, a prática é como você sobrevive, você tem que competir. Então, a competição é a metodologia da sobrevivência. A gente entrega para o cara uma metodologia de competição. Como é que você tem que competir nesse novo mercado? Né? E aí a gente está entregando isso. Então, a gente passou a trabalhar com a antropologia da sobrevivência. Isso a gente já tinha falado antes, mas o que eu acho que tem de novidade nós estamos criando um sistema de pensamento. Mais do que uma visão teórica. Se a gente comparar com os outros autores. Então a gente tem uma escola de pensamento que não tem apenas só uma visão teórica, como eu estava conversando sobre o Harari. Não é só uma visão teórica. A gente tem uma visão sistêmica, completa, filosofia, teoria, metodologia e problema, né, bem definido, e a gente então estrutura isso, que começa com o pessoal do Canadá, com aquele absurdo filosófico que tinha, mas a gente coloca em cima daquele absurdo filosófico, teórico, que mudou a mídia está sendo subavaliada, a gente trouxe... Não, a mídia está sendo subavaliada e a demografia está sendo subavaliada e as mudanças de administração de comando e controle não estão sendo vistas. Nós temos 3 absurdos filosóficos, não são só mais 2. Um só, que a escola canadense traz, né?
Então a gente vai trazer dizendo, não, muda-se o modelo de comando e controle. Então a gente criou um sistema. A gente tem que pensar como vai chamar isso, mas a gente criou um sistema de pensamento que não é uma impressão. E aí, por exemplo, agora eu vou ler o livro do Walter Longo, já sei, pelo que já me disseram, né, que nós vamos de novo entrar em contato com o livro de impressões. Eu tenho uma impressão sobre digital que é essa, ok. Insights bacanas, etc. Como a gente está estruturado, a gente pode pegar qualquer livro e ver o que a gente traz de insight. A gente pode trazer insights de todos. Já ao contrário, já é difícil. Porque o cara tem insights, o cara pode até pegar um insight que a gente tem, mas ele não consegue colocar aquilo dentro do edifício. É um insight filosófico, é um insight teórico, é um insight metodológico, né? Aonde ele se encaixa? A gente está estruturado. E aí a gente vai trabalhando e vai melhorando. Foi o que aconteceu com o motor 2. Motor 2, entra aqui embaixo. Metodologia, né? Escola austríaca. A ordem espontânea. Opa, a ordem espontânea entra na teoria. Inteligência coletiva, a gente fortalece, quando a gente vai ter a revolução de mídia, a gente fortalece a inteligência coletiva, a ordem espontânea. Então é mais um nome para a inteligência coletiva que o Pierre Levy chamou, que o Clay Shank chamou de cultura da participação, que tem gente que chama de sabedoria das multidões. Está aqui. Ó, essa linha de armário é essa aqui. A gente vai encaixando, né? E isso é uma coisa bacana. O que vocês dizem?